Olá, uma ótima tarde para você, um bom início de semana. Semana começa um pouquinho mais quente, né? Você já preparado para enfrentar realmente muitas novidades aqui no nosso Falando. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que você já ouviu, células-tronco. Você já ouviu falar sobre células-tronco embrionária, no cordão umbilical. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre as células-tronco, né, doutora Ana Paula? Células-tronco adulta. Já vou apresentar aqui a doutora Ana Paula Bonhausen. Tudo bem, doutora Ana Paula? Tudo bem. Tudo jóia. A doutora Ana Paula é dentista, né? E empresária também, representante do laboratório que faz a coleta das células-tronco, é isso? Isso. Aqui em Florianópolis. Depois tem toda uma mecânica, né? Você vai explicar pra gente. Vou explicar. Que bom. Conosco também aqui o doutor Vilberto Vieira. Tudo bem, doutor Vilberto? Boa tarde. Boa tarde. O doutor Vilberto, ele é cirurgião plástico e ele foi o primeiro médico a fazer o procedimento aqui em Florianópolis, no Hotel Bahia Sul. Então, conhecer um pouquinho mais como é que funciona, de que forma essas células-tronco elas podem revolucionar essa questão da genética e também da medicina, a partir de agora, aqui no nosso Falando, que já está no ar. Vamos juntos. Então, só fazendo uma retificação aqui, o Dr. Vilberto foi o primeiro a realizar o procedimento no Hospital Bahia Sul. Ali bem no centro de Florianópolis, né, Dr. Vilberto? Isso, exatamente. Que revolução, né, Dr. Vilberto? O Hospital Bahia Sul desencadeou todo esse processo aqui em Florianópolis, mas o Estado já se espalhou, né? Várias situações já estão acontecendo em relação à própria coleta da célula-tronco, né? Existe uma capacitação de vários profissionais na área da medicina, né? Uhum. Então, ele iniciou no Bahia Sul, mas já em Florianópolis, Blumenau, várias outras cidades já tem profissionais capacitados fazendo esse procedimento. Agora sim, quando a gente fala em células-tronco, a gente está muito habituado a ouvir células embrionárias, né? Qual a diferença de embrionária para adulta? A célula embrionária, elas são coletadas de embriões. Uhum. E ainda não existe por questões éticas, religiosas e até de dificuldade do controle do crescimento das células, ainda não é utilizado na medicina, só em nível de pesquisa. Perfeito. E ainda com bastante critério, né? Células tronco adultas já são obtidas, como já diz o nome do adulto, uhum. e pode ser do cordão umbilical no nascimento, e agora já obtidas através de células vivas, ou seja, de pele ou da gordura do ser humano. Interessante, a gente estava conversando, né, doutora Ana Paula, que assim, por exemplo, eu posso coletar uma pequena quantidade e depois de todo esse processo que a gente vai explicar em relação à coleta, eu posso multiplicá-la em laboratório? Isso, a partir de uma cirurgia, pode ser eletiva ou não, uhum. né? Geralmente, os procedimentos que aconteceram até agora aqui em Florianópolis foram procedimentos onde o paciente ia se submeter a uma cirurgia plástica ou uma outra cirurgia já previamente agendada, uhum. e a partir de restos cirúrgicos que iriam ser jogados fora, guardada essa célula, né? É enviada, essa célula tem todo um kit de coleta, onde essa célula é acomodada e é enviada para Petrópolis para fazer esse processamento, né? Onde essas células elas são cultivadas e multiplicadas para um uso ou imediato, não tão imediato assim, em 45 uhum. dias, é o mínimo que se pede para cultivo, para uma terapia celular aplicada depois de 45 dias, uhum. ou para pacientes que querem fazer a guarda, pacientes mais jovens que vão fazer uma cirurgia plástica. Hoje, cada vez mais as pessoas se submetem mais cedo a procedimentos, né? Mas sem reação nenhuma quando o procedimento... Sem reação nenhuma, ele não muda a logística do procedimento cirúrgico, uhum. porque o paciente, ele já, né, quando ele já está com a cirurgia marcada, era a gordura que o médico ia jogar fora, ela vai ser enviada para que a Excellium possa fazer esse processamento. A Excellium é o laboratório no Rio de Janeiro que recebe esse material. Que recebe esse material para processamento, que é o único laboratório no Brasil que tem licença de Anvisa para trabalhar com essas células nesse momento. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar um VTzinho que foi produzido pelo Estúdio Santa Catarina, né, do Grupo RBS, da RBS. O Francis Silvi fez uma matéria, isso em abril, né, que como a gente comentou aqui, o Hospital Bahia Sul deu start, né, doutor Vilberto? Deu um start nesse processo todo e agora, aos poucos, vai ampliando e a gente vai conversar mais a respeito. Mas vamos acompanhar a matéria que explica um pouquinho mais sobre essa eficácia da utilização das células-tronco. Olha só.
O material biológico é retirado do paciente durante uma cirurgia, mas antes de conhecer a técnica, é preciso saber a diferença. Há dois tipos de células-tronco. Primeiro, as embrionárias, derivadas de embriões com apenas uma semana de gestação. Por serem muito novas, têm a capacidade de formar qualquer tipo de tecido humano. Segundo, as adultas, que podem ser encontradas por todo o nosso corpo, nas camadas mais inferiores, como as de gordura. Elas são responsáveis pela regeneração de quase todas as nossas células e são as mais usadas atualmente pela medicina. Nós retiramos essas células a partir da parede dos vasos sanguíneos, principalmente. Essas células, então, são cultivadas e elas adquirem uma capacidade ampla de diferenciação em vários tipos de tecidos. O professor Radovan é doutor em biologia celular pela Universidade de Paris e foi um dos primeiros cientistas a pesquisar as células-tronco adultas no Brasil. O pesquisador também é diretor científico do único laboratório brasileiro autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a preservar células-tronco adultas para utilização médica. Esta semana ele veio a Santa Catarina assinar um convênio entre o laboratório, que fica no Rio de Janeiro, e um hospital de Florianópolis. A instituição é a primeira do estado a oferecer o serviço de extração de células-tronco. O procedimento poderá ser feito durante qualquer tipo de cirurgia. Tudo começa com o pedido médico, ou seja, o médico assistente de um determinado paciente identifica a necessidade ou sugere ao paciente que ele faça a armazenagem de suas células-troncos adultas. Quando esse paciente realiza um procedimento cirúrgico dentro do hospital, a coleta é feita dentro do centro cirúrgico. Depois de retirado do paciente, o material biológico é resfriado e segue para o laboratório Carioca, onde será armazenado num banco de células-tronco. Para o cientista, quanto mais cedo as células forem armazenadas, melhor. A juventude celular é uma qualidade e nós podemos, portanto, regenerar esses tecidos que estão envelhecendo. Uma das aplicações mais visíveis é na cirurgia plástica. As células são injetadas na pele e o resultado aparece em poucos meses. Normalmente, a partir do segundo, terceiro mês é bem perceptível. Essa renovação já ocorre nas primeiras semanas, mas clinicamente visível a partir desse período. Ele vai progressivamente até um ano e meio, melhorando esse aspecto. E existe uma estabilização por alguns anos, de 3 a 4 anos aproximadamente, né? Quando aí é uma questão de se reavaliar a necessidade ou não de uma nova aplicação ou algum outro tipo de procedimento. Mas o cirurgião adianta, ainda não é o fim do Botox. O Botox tem outra função, ele faz uma paralisia da musculatura, né? Esse produto ele não faz isso, ele faz uma renovação da pele, eles trabalham de formas distintas. Já os silicones, estes sim podem estar com os dias contados. Existem pesquisas muito sérias sendo feitas no Brasil e fora, no Japão, França, para enriquecimento de enxertos de gordura com células-tronco. Com isso, a expectativa de pessoas ou com seios pequenos, a hipomastia, ou até situações de câncer de mama para reconstrução, de em vez de utilizar prótese de silicone, utilizarem enxertos de gordura enriquecidos com células-tronco. Para médicos e cientistas, a terapia com células-tronco é bem mais do que apenas uma caixa da juventude. No Brasil, a técnica começou a ser usada há 10 anos, praticamente está dando os primeiros passos, mas tem um caminho bastante promissor pela frente. É a esperança de cura no futuro para doenças ainda incuráveis e já é usada no tratamento das chamadas doenças degenerativas, aquelas que muitos de nós teremos quando chegarmos à velhice. A terapia com células-tronco é um avanço, mas ainda não é a cura para todas as doenças. Nossa capacidade de consertar o tecido nervoso central, particularmente o cérebro e a espinha medular, são ainda limitadas. Eu imagino que no futuro nós vamos chegar ainda lá, mas atualmente ainda não são as aplicações clínicas de rotina. Nossa, bem explicativo, né? Com tudo que a gente está começando a falar, doutora Ana Paula, doutor Vilberto, mas é um assunto polêmico, não é? Doutor Vilberto, a gente estava comentando aqui durante a exibição da matéria. As pessoas entendem, eu estou começando a entender sobre essa questão das células-tronco. Na verdade, assim, isso tem procurado muito na mídia, é uma novidade, né? Tá. Então, isso realmente é uma novidade que, já, apesar de já estudado há mais de 15, 20 anos, mas é uma coisa que está se tornando aplicável, né? Aplicável. Na medicina.
A senhora é cirurgião plástico, né? Nós observamos situações ali muito comuns, né? A questão estética. Como é que a pele, ela tem essa capacidade de regeneração maior com uma célula do próprio indivíduo? Na verdade, o processo de envelhecimento, a derme, que é a segunda camada da pele, ela vai, com o passar do tempo, com a ação do tempo e do sol, da poluição, do meio ambiente, ela vai... Radicais livres, né? Ela vai detona a nossa pele. Tabagismo, né, o cigarro. E ela vai se afinando. À medida que vai ficando fina essa derme, ela vai ficando enrugada e perdendo elasticidade. E o que se faz, então, a aplicação da terapia de célula-tronco aliada a isso? A gente coleta o fibroblasto, coleta um fragmento de pele. Esse fibroblasto ele vai para o laboratório. No laboratório ele é processado, multiplicado e... É isso que eu acho incrível. Retorna para o paciente. Ele retorna para o paciente enriquecido e ativo e reinjetado, quer dizer, é um processo que vai dar um preenchimento nas rugas e aquela célula é uma terapia celular regenerativa. Então as células vão atuar na derme, vão multiplicar, vão produzir colágeno e elastina, que são a matéria-prima para o rejuvenescimento da pele. Mas durante o processo de coleta e depois de criopreservação, né? Isso. Não perde características, doutora Ana? O que é legal da terapia com fibroblasto, né, ou com a célula-tronco... Depois tem naquele VTzinho que você trouxe material, a gente consegue ver, né? O que é mais interessante é que os pacientes, independente da idade, né? É claro que ninguém vai fazer isso antes dos 18, porque ninguém nem precisa antes dos 30, 40... Mas o mais legal disso é que pacientes mais velhos podem estar fazendo esse procedimento, porque esse procedimento ele serve para aumentar a população. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o fibroblasto ou a célula-tronco. Tem gente que prefere, né? Alguns médicos gostam de não enviar essa célula já diferenciada em fibroblasto, enviar como célula-tronco adulta, entendendo que a célula vai chegar ali e reparar o tecido, que a célula-tronco tem esse potencial de chegar no local. Em relação ao fibroblasto, ela é jovenzinha ainda, ela está... Depende, se o paciente tiver 60 anos, ele não é um fibroblasto jovem, ele já é um fibroblasto um pouco cansado. No entanto, eu vou levar essa amostra para o laboratório de gordura ou de pele, que a célula já vai ter 60 anos, não tem como ser diferente, mas eu vou cultivar e multiplicar essa célula em laboratório. Então, assim, entre a gente ter 100 fibroblastos cansados e ter 300, 400, quando a gente aumenta a população dessas células, é que a gente vê essa melhora significativa na qualidade da derme, na qualidade da pele, foi o que o Dr. Gilberto falou. O paciente, ele percebe a mudança, um paciente que já tem muita flacidez, ele não tem contraindicação de cancelar uma cirurgia de face para fazer esse procedimento. Esse procedimento é complementar. Se o paciente ele já precisa de uma cirurgia de face, que ele já tem muita flacidez, ele não vai conseguir escapar da cirurgia achando que isso é uma coisa milagrosa. O que muitas vezes acontece são pacientes que já fizeram cirurgia de face, que estão com aquela pele mais esticada, com a qualidade da pele não está boa, ficou boa assim, o formato da face, não tem mais flacidez, mas a qualidade da pele ainda é ruim. Pacientes, às vezes, que fumaram durante muitos anos, que tem aquela pele muito fina. Ela vai ter que ter um tempo, né, até para se adaptar a essa nova textura. Aí a gente leva... O próprio organismo, né? Isso. Essa terapia, ela não é uma terapia que o paciente ele sai da reinjeção já achando que já mudou completamente. Não funciona assim. Ô, doutor Gilberto, a gente vai para o intervalo, mas assim, o senhor foi o primeiro a fazer um procedimento aqui, a gente pode colocar no estado? Foi ou na cidade? Controle quem tem... Teve um outro médico que fez aqui em Florianópolis antes, mas o doutor Gilberto foi o primeiro médico que fez dentro do Hospital Bahia Sul. Foi a nossa primeira parceria com o hospital aqui em Santa Catarina. Só lembrando que a doutora Ana Paula representa o único laboratório no país, né? Isso. Que armazena as células-tronco adultas. Isso. É isso, né? Provenientes de células de pele e de gordura. Perfeito. A gente vai para o intervalinho, porque até que a pergunta que eu queria fazer para o doutor Gilberto, porque assim, além da questão estética, tem várias situações que a gente pode trabalhar, né? Em termos de patologia, doenças, que a gente pode estender utilizando as células-tronco também, né, adultas. A célula-tronco ela pode ser diferenciada em cartilagem, em músculo. Certo.
osso, né, osteoblastos. Então, são mais ou menos 60 doenças que já podem ser tratadas, inclusive doenças de câncer, doenças hematológicas. Então, tem uma série de aplicações. Olha, como a doutora Ana Paula comentou, que não é milagroso, mas ajuda bastante, né? A gente tem visto que nos últimos 4 anos a terapia celular evoluiu muito, né? Dá um pulo, né? A gama de doenças tratadas é cada ano maior, isso sem sombra de dúvida. Os médicos, assim, nada na medicina, nada na área da saúde evolui, assim, em 6 meses, né? Certo. Tudo precisa ser muito bem testado antes de injetar, né? Eu te comentei sobre o estudo que teve na cardiologia, né? No Hospital Procardíaco. Essas células, elas não podem, de um dia para outro, ser injetadas no coração do paciente. Né? São todos testados em animais antes, em um grupo pequeno de pessoas, até chegar a ser um tratamento. Perfeito. Quer fazer uma colocação nesse intervalo? Nos Estados Unidos foi liberado agora, semana passada, o uso de fibroblastos autólogos. Mas os estudos em fase 3, fase de ensaio clínico randomizado, fase 3, já estavam há mais de 15 anos já em estudos. Então, é uma novidade, mas não é nada que está sendo falado que seja uma coisa que foi, como a Paula falou, de 6 meses para cá. Isso por impulso, assim, né? E tem uma perspectiva futura de evolução muito interessante. Bacana, né? E bom que a gente pode conversar sobre esse assunto agora, já com exemplos práticos. Isso tudo é resultado de muitos anos de estudo, né? A gente vai fazer uma pausa. A gente está conversando sobre células-tronco adultas aqui no nosso programa. Você pode interagir conosco através do telefone 3216-2828. Uma pausa ou e-mail também, falandoscc@tvcom.com.br. É rapidinho, já voltaremos.